Com a proteção de Deus, nós vamos dar início à reunião solene deste Poder Legislativo Municipal para a entrega da Medalha do Mérito Zé Mariano ao Dr. George Meira Trigueiro, fruto do Decreto Legislativo número 708/2015, de autoria do então vereador, hoje licenciado e deputado federal, Raul Jugman, requerido neste ato pelo nosso presidente e vereador Vicente André Gomes. Vou dar início aos trabalhos fazendo a composição da mesa, em que eu convido primeiro o presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes. Convido também o vereador licenciado e atual deputado federal, autor da proposição, deputado Raul Jugman. Convido o senhor Dr. Mardônio Quintas, presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. Dr. Carlos Vital Tavares Correia, presidente do Conselho Federal de Medicina. A doutora Maria de Lourdes Araújo, presidente da Unimed Recife, nossa conhecida. O doutor Joézio Barros, diretor-presidente do Diário Pernambuco, nosso companheiro. E por último, convido o homenageado, Dr. George Meira Trigueiro, para que venha através de uma comissão que será o vereador Vicente André Gomes e o deputado Raul Jugman, que vão até a sala para trazer o nosso último membro da mesa, o homenageado. Convido a todos para que possam, em pé, ouvir e aqueles que quiserem cantar o hino nacional.
Dando sequência aos trabalhos, convido o vereador Vicente André Gomes, presidente desta casa, proponente desta sessão, para entrega do título da Medalha do Mérito ao senhor Dr. George Meira Trigueiro, para que, em nome da casa, faça as suas colocações e saudações. Tem a palavra, senhor presidente. Meus senhores e minhas senhoras, a manhã de hoje inicia-se com uma homenagem que esta casa faz a uma das pessoas ilustres que o nosso Recife, e por que não dizer o nosso Pernambuco, tem. Mas, na verdade, é preciso se dizer algo. George. O autor desta proposição é de um vereador licenciado, que pela força do talento eleitoral foi obrigado, contra a nossa vontade, pelo desfalque que ele fez ao município, de ocupar a Câmara Maior, a Câmara dos Deputados. Licenciado do mandato de vereador, não pode fazer ou não deveria fazer a saudação por não ser mais vereador. Com a autoridade que me é conferido de presidente do poder, eu quebro o protocolo e convido o ilustre Raul Jugman para fazer a homenagem do qual ele, quando estava no exercício do mandato de vereador, aprovou por unanimidade a homenagem a você, Jorge. Por essa razão, eu quebro o protocolo e passo a palavra a Raul Jugman. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar os que aqui se reúnem nesse ato de entrega da mais alta honraria do município da cidade do Recife, a medalha José Mariano, ao nosso homenageado, na figura do senhor presidente dessa sessão,
vereador Carlos Gueiros, do presidente dessa casa, que num ato de generosidade, que não é o primeiro que se diga, mas que é um exemplo exatamente da sua relação e, sobretudo, da afetividade que nos move, que nos une, presidente Vicente André Gomes, saudar também aqui o senhor Mardônio Quintas, presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, seja muito bem-vindo a essa casa, saudar o meu amigo, e na verdade, amigo aqui no sentido genético do termo, porque muito antes de sê-lo, era amigo do senhor meu pai, Joesio Barros, que nós temos o prazer aqui também de ter presente à mesa, o senhor Carlos Vital Tavares Corrêa, presidente do Conselho Federal de Medicina, seja também muito bem-vindo, a minha querida amiga, que hoje, além de elegante como sempre, está com uma combinação de cores realmente muito oportuna, rubro-negra, todo respeito às demais agremiações aqui, os seus torcedores. E, por último, o nosso homenageado, o senhor Jorge Meira Trigueiro, sobre o qual me recai a responsabilidade de dizer aqui algumas palavras. Meu caro homenageado, esta casa, ela surge em 1710. Não por acaso, nos livros de história, esta data é a data em que nós registramos a chamada Guerra dos Mascates. O que se passou então? Através de Carta Régia, a Vila do Recife, ela passou a receber o símbolo do poder, o símbolo da sua autonomia, que era o pelourinho. O pelourinho era exatamente um pedestal, se assim podemos dizer, que significava que aquela vila, aquele distrito, passava a ter autonomia, e o símbolo da sua autonomia era exatamente a criação de uma Câmara de Vereadores. Aquilo despertou a ira, exatamente, daqueles que viviam na nossa cidade irmã e próxima, que é Olinda. Aqui estavam os comerciantes, porque aqui estava o melhor porto, aqui estavam aqueles que impulsionavam, naquele momento, o comércio com a metrópole, Portugal e daí para a Europa. Enquanto que em Olinda nós tínhamos a aristocracia. A aristocracia, então, e como durante muitos e muitos séculos, açucareira, que obviamente não gostou e não assentiu com essa divisão de poder que nos era outorgada por esta casa, exatamente por essa casa. E o que houve é que aí se inicia, então, em 1710, a Guerra dos Mascates. Olinda desce, armada, literalmente bate, prende, espanca os vereadores, fecha a casa, que depois viria a ser de José Mariano, e isso vai gerar todo um conflito, todo um confronto entre as elites regionais, mas que termina com a vitória e a afirmação desta casa. Então essa é uma casa de luta, essa é uma casa de história, essa é uma casa que depois vai receber o nome do seu patrono, que leva exatamente a medalha com a qual nós o homenageamos hoje, que é o José Mariano, que já depois e bem adiante, nós estamos agora no século XIX, meados, fim do século XIX, ele participa do movimento abolicionista, que teve também um pernambucano como grande líder, Joaquim Nabuco e tantos outros mais, e da fuga a presos. E tem, portanto, toda uma relação com não diria o fim de uma nódoa, que afinal são 4 entre 5 séculos, nós fomos um país escravagista, um dos últimos, talvez o último do mundo, a nos libertar. Então é em nome do povo do Recife, em nome dessa casa, da sua história, que nós aqui lhe concedemos esta mais alta honraria que o povo do Recife atribui àqueles que decidem homenagear. O nosso homenageado, ele, sem sombra de dúvida, pela sua trajetória, pela sua vida, pelo que construiu, pela sua família, pela sua generosidade também, importante que se diga, faz por onde faz jus de merecer essa homenagem, que me permita dizê-lo, é muito justa. Nascido em Patos, na Paraíba, no coração, no centro do sertão paraibano, cidade hoje polo, capital do couro, a nossa querida, que eu conheço pessoalmente, Patos, migra para cá no ano duro, num ano difícil, num ano, em termos
de democracia inesquecível no ano de 68. Não é? Ano duro. Vem para cá e se fixa aqui, próximo, no bairro, como ele me disse ainda há pouco, da Ilha do Leite, próximo ali da Chora Menino, e nós recordávamos, porque eu também fui garoto, da Boa Vista, né? E costumávamos ir ali para a Praça da Ilha do Leite, e recordávamos que o rio, não é por acaso que o poeta diz que o Recife é meio conquistado ao sonho e meio ao mar, o nosso Carlos Pena Filho, mas também aos mangues e aos nossos rios. Me recordo, Jorge, que o rio Capibaribe ele chegava praticamente aonde hoje é a praça, não é? Ali da Ilha do Leite. E ali íamos brincar, nos divertir. E é dali então que se fixa aqui o Jorge, que vem para cá em busca de estudo, em busca de um bom curso de medicina, carreira a qual ele vai seguir, não sem antes ser o orador da turma, não sem antes já iniciar-se ainda com colegas, antes de vir para cá, através de um grupo de jovens, ele já começa a afirmar uma das suas características, que é ser um líder, e ele então vai desenvolver um trabalho comunitário, e já então, naquela época, de uma forma premonitória, ele vai se preocupar, dentre outras coisas, lazer, esporte, que faz parte da vida de um jovem, mas também com a questão da alfabetização de adultos, utilizando o método Paulo Freire. Tá? Vem para cá e aqui constitui família, se forma em medicina, e ao lado de toda uma preocupação, não é, em fazer essa medicina, ele que durante muitos e muitos anos foi médico da maternidade Professor Bandeira Filho, tendo lá se aposentado, é visível também na sua história, na sua biografia, a generosidade e a preocupação com a comunidade. Não é? Se destaca em termos médicos. Se em 1976 funda o Albert Sabin, aonde hoje é sócio e diretor médico operacional, ao longo de toda a sua vida, a preocupação com a comunidade, com a questão social é uma constante, é um eixo de todo o seu trabalhar. E é por isso que ele, ao longo da sua trajetória, por exemplo, nós pudemos citar a parceria com a Casa de Passagem. Eu não sei se os senhores e as senhoras conhecem aqui, ou tiveram a oportunidade de conhecer Ana Vasconcelos, a nossa querida Ana Vasconcelos, que criou a Casa de Passagem, que é exatamente uma entidade filantrópica que fica aqui, ali na rua, onde fica o Jornal do Comércio, Capitão Lima, que se dedica justamente a cuidar de meninas em situação vulnerável, ou que foram objeto de violência. Como era vizinha, e como ele tinha que cuidar também daquela clientela, ele faz um acordo e passa a receber essas meninas lá, exatamente para que elas possam fazer exames. Também fruto dessa sua generosidade e preocupação, ele passa a atender, na época ainda existia a Liga Assistencial do Recife, Vicente, e toda a comunidade do COC. Ele faz convênio, trabalha, atende, faz testes gratuitos para essa comunidade, para que ela possa ser devidamente atendida. Sob o ponto de vista, digamos assim, da sua profissão, médico que é importante ressaltar toda a preocupação ao longo da sua atividade profissional do nosso homenageado com a questão, que é uma questão grave, que é uma questão que hoje preocupa, que é a questão da infecção hospitalar, as chamadas moléstias iatrogênicas, que são aquelas que são derivadas exatamente do âmbito hospitalar e que hoje é uma preocupação em termos de saúde pública, que sem sombra de dúvida foi também preocupação do Dr. George Meira. Isso significa que ele vai paulatinamente implantar, ainda na Bandeira Filho, ele inclusive se aposenta na condição de presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Em seguida, é bom lembrar também que ele cria as comissões de ética, ainda no Bandeira Filho, e de mortalidade materna, tendo sido presidente do seu centro de estudos e lá formado uma legião de doutores, de médicos, aperfeiçoando exatamente os seus conhecimentos durante a sua passagem também pela Bandeira de Melo. Por acreditar, Lourdinha, no cooperativismo, ele é fundador e se torna secretário da Cooperativa dos Médicos Ginecologistas e Obstetras de Pernambuco. Tá?
cargo esse que ele vai exercer até que deixa o consultório. Atualmente é membro cooperado de Dona Lourdinha, que aqui se encontra, da Unimed Recife e da Unicred, tendo também, ao lado dessas atividades, sido um rotariano durante muito tempo e permanecendo como alguém que, como aqui nós dissemos e anteriormente, ao longo de toda a sua vida, ao lado da preocupação com a medicina, com a sua carreira, mantém sempre o coração aberto para as necessidades da sua comunidade. Apresento um projeto que eu considero da maior importância, não só aqui no binômio medicina e comunidade, que é um projeto de erradicação da sífilis congênita, que é exatamente um mal que atinge tanto as gestantes como também os recém-nascidos. Nesse trabalho na clínica, no Centro Hospitalar Albert Sabin, é importante destacar pelo menos 2 outras ou 3 iniciativas do nosso homenageado. Uma é aquela que eu já falei, que é o atendimento do COC. Uma outra muito interessante e muito moderna, e que depois vai se espalhar exatamente por outros centros hospitalares, é a criação do berçário virtual. Confesso que fiquei realmente muito curioso, inclusive, de conhecer, porque aqui nós temos exatamente a fusão de uma preocupação secular, que é exatamente com a gestante, com os nascituros, com a questão das redes sociais e a questão da internet. E isso, sem sombra de dúvida, vem agregar exatamente ao currículo a criatividade e a operosidade do nosso homenageado. Como presidente, que foi da Associação Brasileira dos Profissionais de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, ele participa de vários grupos e, em 2004, ele preside o Congresso Brasileiro de Controle da Infecção Hospitalar. Exatamente referenciando aqui a sua preocupação ao longo de toda a sua atividade profissional com este tema, que é um tema importante e de elevada sensibilidade no que diz respeito às nossas políticas de saúde. Atualmente, faz parte da diretoria do sindicato do senhor Mardônio, que aqui se encontra, é membro do Sindicato dos Hospitais Privados do Recife, morando na nossa cidade há 47 anos e tendo, digamos assim, não tenho a menor sombra de dúvida, pelos motivos principais da sua alegria e felicidade, a sua família, aqui representada pela sua esposa, a dona Ingrid, mas também pelos filhos Giovana, Alexandre, Gabriela e Mariana, e Jorge Filho. Perdão, acho que eu aqui causei, Jorge, eu acho que eu fiz alguma confusão. O Jorge Filho, é filho ou neto? É filho? Muito bem. Então vamos agora à relação dos netos. A Camila Júlia, também não? É Nora? Me deram uma... Então, por favor, a senhora me diga, as netas aqui são... Júlia e Gabriela. E eu sei que tem a Larissa também, que está por vir. Exatamente a Larissa que está por vir. Tá bom? Eu me recolho por aqui para não cometer mais gafes. Então, todos os presentes espero que tenham sido citados. Pois bem, concluindo essa saudação, eu diria que viver é dar sentido à vida. Ninguém, absolutamente nenhum de nós, surge com um roteiro pronto, surge com um mapa do caminho devidamente dado e estabelecido. E dar sentido à vida, dar um rumo à vida, não é algo fácil. Para isso, evidentemente, contamos com alguns apoios. A família, os valores, os princípios, a comunidade na qual a gente se insere, mas ainda assim é um trabalho de todo dia, é um trabalho de toda uma vida dar sentido a ela, dar sentido à vida que nós recebemos. E eu creio que o nosso homenageado, seja no aspecto profissional, como aqui procuramos demonstrar, seja num aspecto que hoje, meu caro Jorge, tem imensa relevância, que é a necessidade de se solidarizar, de compartilhar, de entender que o ato de dar é tão maior do que o ato de receber.
de entender que nós só damos alguma coisa aos nossos, aos próximos e mesmo aos demais, se temos alguma coisa a dar. E o nosso homenageado, ele sem sombra de dúvida, ao longo da sua exitosa carreira profissional, que poder-se-ia ter bastado a ela, exercitou sempre a generosidade com o próximo, com a comunidade, com os que o cercam, e sempre teve uma preocupação que foi um vetor da sua vida. E, por último, a construção de uma família. Dona Ígnime, uma belíssima família, que é também o exemplo e, de certa forma, o coroamento das outras duas principais preocupações de toda uma vida. Por isso é que o povo da cidade do Recife, aqui representado pelos vereadores presentes, nossos colegas, mas também todos os demais, e por unanimidade, conferiu o título da mais alta honraria desta casa, Medalha José Mariano, ao nosso homenageado, a quem eu rendo as minhas homenagens e digo que, com prazer, tenho a honra de aqui ter sido o propositor, mas a essa altura uma propositura coletiva, porque por unanimidade a todos a essa casa pertence. Parabéns ao nosso homenageado, Dr. Jorge Meira Trigueiro. Muitíssimo obrigado. Nós queremos agradecer ao deputado Raul Jungmann as palavras proferidas que significam, em gênero, número e grau, tudo aquilo que nós realmente pretendíamos dizer a respeito do homenageado. E com essas palavras, os senhores presentes podem aquilatar a falta que ele faz a este poder legislativo, mas que nos deixa convencidos de que uma falta é em razão de uma colaboração mais elevada na Câmara Federal. Quero agora, nessa oportunidade, dar a palavra ao nosso homenageado, Dr. Jorge, para que ele faça as suas considerações. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Guedes, presidente dessa reunião solene. Excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, presidente dessa Casa Legislativa. Minha colega, vizinha durante muito tempo, grande administradora do cooperativismo, senhora Maria de Lourdes Araújo, presidente da Unimed Recife. Meu colega de turma, com muito orgulho, presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital, militante também de grande eco estudantil, passou por todas as esferas dos órgãos da classe médica aqui em Pernambuco, da minha ordem. O senhor Joézio Barros, diretor-presidente do Diário de Pernambuco, jornal com fontes libertárias, com grande serviço prestado à nossa comunidade. Meu colega médico e também de diretoria do Sindicato dos Hospitais Particulares de Pernambuco, excelentíssimo senhor deputado federal e vereador licenciado Raul Jungmann. Não fortalecerás a dignidade e o ânimo se subtraíres ao homem a iniciativa e a liberdade. Essa frase é de Abraham Lincoln. Assim como Lincoln, o patrono dessa casa, em nome da medalha ao mérito que hoje recebo, foi importante abolicionista. José Mariano, nascido em Ribeirão, em 8 de agosto de 1850 e falecido em 8 de junho de 1912, fundou o jornal A Província, instrumento que utilizou para defender a libertação dos escravos. E ele atuou também como deputado constituinte em 1890 e no ano seguinte foi eleito prefeito do Recife pelo Conselho de Intendência Municipal, antiga Câmara do Recife. E já na década de 40, os vereadores da cidade o elegeram patrono da Câmara para então, que a partir de então passou a ser conhecida como a Casa José Mariano. O deputado Raul Jungmann
falou muito bem dos ideais e da luta do Recife em prol da sua liberdade e defendeu a participação do patrono dessa casa, o José Mariano, que hoje dá o nome a essa Casa Legislativa. Ao receber esta medalha, o faço com a sensação de quem jamais pensou em ter tamanha honraria, normalmente reservada a pessoas com méritos de tanta obrigação. É-me grato, entretanto, o acolhimento, a deliberação desse poder, e aqui estou acompanhado de minha esposa Ingrid, meus filhos, familiares, amigos e colaboradores. O gesto de Vossas Excelências, ao me distinguir com este laurel, tem para mim um significado enorme, mais do que podia exprimir em palavras. Estive nessa casa em dezembro de 2013, quando recebi o Prêmio Mérito de Saúde professor Fernando Figueira, concedido pela iniciativa do Dr. Vicente André Gomes, presidente dessa casa, a quem agradeço mais uma vez a benevolência. Nasci na cidade de Patos, como já foi dito aqui, cuja reputação é decantada pelo valor e a importância singular de suas histórias, e filhos que dignificaram e dignificam sua tradição. Referencio Patos com muito orgulho, Edson Pontes, que está ali, meu vizinho de infância, na plenária, aqui representando toda a nossa comunidade. Conheci a cidade do Recife ainda na infância. Foi outro descobrimento, na verdade, um alumbramento, como diria o poeta. Nos anos 60, meu irmão Alberto Trigueiro veio estudar medicina no Recife e dividiu um apartamento ali na rua Dom Bosco, esquina com a Conde da Boa Vista, com outros conterrâneos. Em seguida veio meu outro irmão Carlos, e depois eu, meu irmão Oswaldo e outros sobrinhos, todos aqui formados. Sempre morei ali nos arredores da Praça Chora Menino, como dizia o saudoso Alex. Vizinho assim de tantos outros importantes moradores, desde Dom Helder Câmara aos irmãos Eventos. Aqui completei o 2º grau no Colégio Salesiano, a primeira turma formada por homens e mulheres, e fui também o orador da turma dessa turma. Eram os finais dos anos da década de 60, período turbulento, imperava o medo, despertava o sentimento de liberdade. Em 70 fui aprovado na Faculdade de Ciências Médicas. No diretório acadêmico, editamos jornais e distribuímos panfletos, ecos de reuniões clandestinas, encantos e desencantos nos tempos da ditadura. Vida de estudante e militante, discutíamos políticas, às vezes até altas horas da noite, no Pátio São Pedro, ao som de ciranda e maracatus. Quando víamos do Recife Antigo em direção à Conde da Boa Vista, o sol muitas vezes já estava nascendo. Parávamos na Cantina Star para uma última refeição da noite, ou assim não a primeira do dia, quem sabe. Dividíamos um filé parmegiano ou um Califórnia servido por cabeleira, o garçom famoso. Os versos do grande político, ex-deputado federal, ex-governador da Paraíba, ex-ministro, o patuense Hernando Sato, refletem a imagem que guardo na minha memória. Oh, que saudade que tenho da minha Rua da Aurora, do rio naquela rua, da aurora naquele rio, daquele rio da aurora que as águas não trazem mais. Acrescentaria outras imagens que ficaram na minha lembrança da cidade do Recife. Vimos assistir, lá de João Pessoa, a desfile do 7 de setembro. Vimos, às vezes, assistir aqui na Ilha do Retiro, a contragosto, que eu sou alvirrubro, mas íamos para a ilha e vimos assistir jogos, às vezes, do Flamengo, do Santos, e saímos da Ilha do Retiro e comíamos aquele famoso cachorro-quente, o comeu, morreu, e escapávamos. Eu vi também muito tempo passear na Rua Nova, vendo as vitrines do Natal, tomar sorvete no Gemba ou na Friboi, perto do Salesiano, o Frissabor, aliás, andar de escada rolante na Viana Leal, comprar disco na Modinha, assistir Você Faz o Show e Noite Black Tie, encontro de boto internacional, o medo que tínhamos do Galeguinho do Coque, Bill do Olho Verde, da Perna Cabeluda, ver o Post Boy na peça do Derby, que inclusive faleceu ontem, a Chica, com 52 anos de idade. A Chica faleceu ontem, com 52 anos de idade, lá em Itamaracá, Napoleão, no centro do Peixe Boi. Você que militou sempre nessa área ambiental, a Chica faleceu ontem, com 52 anos de idade. Entre todas as lembranças que hoje circulam na internet.
esse lapso de memória quase me fez lembrar de Roberto Carlos. Eu citei aqui um fabricante de carne, não tem nada a ver com a história. Eu fui dizer Frio Sabor. Se eu tivesse citado pelo menos a Master Boi, que o filho de Paulo que está ali trabalha lá, e que defende, tudo bem que é uma pernambucana, mas esse foi um lapso que vocês me perdoem. Mas também algumas imagens me marcaram também aqui no Recife. Mas marcou também imagens tristes, como as duas grandes cheias que eu vivenciei, a de 75 e a de 77. A primeira, salvando pessoas como doutorando de medicina e residente do Hospital Naval que eu era. E a segunda, já casado, socorrendo meus familiares e ficando por várias vezes e vários dias isolado no Alberto Seib, atendendo a comunidade. E aqui referencio minha tia Judite, de onde eu levei minha esposa, já grávida, para passar os dias de exílio da cheia lá no Recife, que é a Ilha do Leite. Já numa casa eu casei em 77, em fevereiro, em maio, já deu uma cheia, lá de casa deu mais de 2 metros d'água dentro da minha casa, que eu fiz morar ali na Ilha do Leite, continuei morando ali ao lado do Seib. Mas também me marcou outras duas imagens também que tristes para mim, que foi o enterro do Padre Henrique, sob grande tensão, quando saímos acompanhando pela Caxangá até o cemitério da Vaza, e o velório do Helder Câmara, ainda estão gravados na minha retina essas imagens. Recife é uma cidade libertária e eterna. Antes de concluir o curso de medicina, residi durante 3 anos no Hospital Naval do Recife, onde conheci o Dr. Moacir André Gomes. E ele já era considerado naquela época um benfeitor dos mais necessitados. Quis o destino que anos depois ele finalizasse sua trajetória tão vitoriosa lá no Alberto Seib. André, Vicente, minhas homenagens, minhas saudações, minhas lembranças do seu pai. Aqui eu também já trabalhei muito tempo no Hospital Naval. Concluído o curso de medicina, iniciei minha vida profissional no Centro Hospitalar Alberto Seib. Meu irmão Alberto era um dos sócios fundadores. Desenvolvi minhas atividades profissionais também na clínica privada e na maternidade Bandeira Filho, onde permaneci até me aposentar. Atuei no cooperativismo, fui membro do Conselho de Administração da Copel, como já foi dito aqui, pelo deputado Raul Juba, e ainda hoje eu sou médico cooperado da Unimed Recife e da Unicred, porque eu acredito que o cooperativismo também é uma forma ainda de desenvolvimento econômico e social dos seus cooperados. Presidi a Associação Brasileira dos Profissionais de Controle de Infecção Hospitalar e também fiz meus cursos na área de gestão hospitalar. Assim venho servindo a comunidade pernambucana e recifense. Meus ilustres vereadores, amigos, familiares, meus colaboradores que estão aqui presentes. Honra-me sobremaneira essa medalha que hoje recebo da Casa José Mariano, pela gentileza de seus componentes e especialmente do ilustre parlamentar Raul Juba. Como já disse Lia Luft, o meu jardim me ensina diariamente que há plantas que nascem fortes, outras mal formadas. Algumas são atingidas por doenças ou fatalidade em plena juventude. Outras, na velhice, retorcida, ainda conseguem dar filhos. Somos responsáveis por nós. Somos, no mínimo, corresponsáveis pelo que fazemos, com a bagagem que nos deram para esse trajeto entre nascer e morrer. Temos o sentimento da responsabilidade social e da ética para com a nossa comunidade. Lutaremos sempre para cumprir nossa missão, quer seja na iniciativa privada ou iniciativa pública. A medalha do mérito José Mariano é mais uma condição moral que essa terra me impõe como dever. Há anos convivo no seio de sua sociedade e hoje tenho efetivos motivos que me prendem, me associam ao calor humano do seu povo, tão amigo, tão aguerrido e tão leal. Sou imensamente grato pela nobreza do gesto na concessão dessa medalha otorgada. Na verdade, a comenda representa mais a bondade do que o merecimento do beneficiário. Esse prêmio certamente me estimulará e me conduzirá ao destino de jamais ilustrar da dignidade que me coube pelo recebimento dessa distinção. Sou cidadão pernambucano de fato desde 2004, título que me foi concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Agora sou mais recifense do que nunca. Recife me deu condições de criar e formar meus filhos, recifenses com muito orgulho. Giovana, Meta, Jorge Filho, administrador de empresa e gestor hospitalar, e Germana, fonoaudióloga e enfermeira. Aqui também formou-se em psicologia minha esposa Ingrid.
Atualmente, 6 netas completam a nossa família recifense. Júlia, Gabriela, Sofia, Alice, Mariana, Eduarda e em breve Larissa. Está ali no ventre de Germana, minha filha. Encerro aqui agradecendo a Deus pela vida, por ter me dado saúde e coragem diante de grandes desafios. A minha pai e ao meu pai e a minha mãe, já ausentes, por ter me dado mais do que eu sonhei e pensei. Aos meus irmãos, familiares e amigos, a todos que apoiaram e me apoiam até hoje, sou eternamente grato. Obrigado por acreditar em mim. Dedico essa vitória a todos que fizeram e fazem parte da minha vida. Amo vocês, amo Pernambuco, amo o Recife. Minhas senhoras, meus senhores, esta é uma sessão que está se caracterizando pela sua quebra de protocolo. E eu quero agradecer a oportunidade que eu tive e que me foi dada pelo presidente desta casa para dirigir esta sessão, porque eu tenho laços de amizade com essa família, através do irmão que ele falou aí, o doutor Alberto, sua esposa aqui presente, sua filha, seu genro George, que foi colega de turma de meu filho, e por tudo isso eu agradeço essa oportunidade. Mas quero também, antes de convidar o homenageado para receber a medalha, eu quero passar a presidência dessa sessão ao presidente desta casa, ao legítimo presidente, ao legítimo dono desta cadeira, para que ele possa, então, proceder com a entrega dessa medalha, juntamente com o autor, o deputado Raul Jugman. Muito obrigado, presidente, e assuma, presidente. Antes de procedermos à entrega da medalha, eu quero contar um fato médico. Todos conhecem. Eu me encontrava no Evaldo Cruz e Trindade Henrique, que todos nós conhecemos, eu fui chamado para ir atender um paciente lá no Carlos Chagas. Quando eu estava atendendo, a enfermeira-chefe chama Trindade Henrique para que fosse socorrer. Eu era quintanista de medicina e o paciente era um paciente grave. E quando lá eu me encontrava na luta médica, Trindade Henrique entra naquela elegância conhecida por todos nós, e eu aí fiquei cheio de dedo porque tinha chegado Trindade Henrique. Eu estudante e Trindade. E aí quis correr, porque na frente dele eu não sabia se estaria fazendo a semiótica que ele tanto ensinava. E ele aí disse, espera aí, fica aí. Eu disse, não, professor, pode assumir o caso. Não se tira de um guerreiro a lança. E eu não poderia aceitar essa presidência, mas ele me pegou de surpresa. E aí eu fiquei, porque o maior guerreiro desta casa é o vereador Carlos Guerreiro. Mas me apanhou de surpresa. Sendo assim, não é justo que uma sessão tão bonita como essa, eu chegando no fim, vá entregar a comenda
eu no meio, sem aceitar discórdia, que Carlos Guedes e Raul Jugman entregue a medalha ao homenageado, porque o meu coração já está definido. Meus senhores e minhas senhoras, estamos, infelizmente, chegando ao fim de uma das sessões mais bonitas e mais carinhosas que essa casa já o fez, sentindo efetivamente o carinho, o afeto e, acima de tudo, se falar de um homem que tem um currículo de solidariedade à vida, escolhendo a medicina como referência, até porque uma das frases bonitas da medicina é que medicina é arte pela ciência e mérito pela sua aplicação. E George, nisso aí, efetivamente ensinou a todos que compuseram a arte da medicina. Evidentemente que me cabe encerrar a sessão, mas eu preciso contar um fato que ocorreu aqui nesta casa. O Jugman, ao ser obrigado a assumir o mandato de deputado federal, tinha que cumprir a pauta de algumas homenagens que ele fez a pessoas ilustres. E ele está cumprindo essa pauta. Uma das homenagens foi há 15 dias atrás, em que, quando terminou a homenagem, ele apitou no meu ouvido que eu convidasse para participar de um coquetel que estaria aí fora. E eu, na condição de receber a voz do papagaio de pirata, eu convidei todos para um coquetel que não existia. Só que hoje tem, está todos convidados. Declaro encerrada a sessão. Convidamos